bom dia, meus irmãos! Sejam muito bem-vindos a mais um Semente da Manhã. Que alegria, sempre uma alegria ter você aqui comigo nessa manhã, começando mais um dia na presença de Deus. Eu tenho certeza que uma semente que eu falar aqui pode mudar todo o seu dia, pode mudar completamente toda a sua vida. Então, me acompanha do início ao final, porque hoje nós vamos falar sobre como Deus nos perdoa. Quarta-feira, um tema muito importante. E, na verdade, essa semana, né? Nós estamos aí na Semana do Perdão. E hoje nós vamos falar como Deus nos perdoa. Um tema muito importante, inclusive, porque eu conheço aí muita gente, talvez você seja uma delas, que não sabe se Deus já te perdoou, não sabe como alcançar esse perdão de Deus. Vamos falar sobre isso aqui também nessa manhã. Então, me acompanha do início ao final, tá bom? Vamos lá? Bom, estamos na Semana do Perdão, como eu te falei. Já falamos sobre por que perdoar, já falamos sobre os passos para liberar o perdão. Se você não assistiu às aulas anteriores, é muito importante você assistir também. Então não precisa sair dessa agora, assiste ela até o final e no final eu vou te recomendar assistir essas aulas anteriores também, porque são temas muito importantes. E hoje nós vamos mergulhar em um tema que aquece o nosso coração. Como Deus nos perdoa. Inclusive, eu quero que você já comenta aqui no chat, faça sua participação, deixa nos comentários e comenta aqui no chat também, por gentileza, se você já teve, em algum momento da sua vida, ou inclusive ainda tem, dificuldade em acreditar que Deus realmente te perdoou. Você já teve essa dificuldade em um momento da sua caminhada? Ou ainda tem essa dificuldade? Se você já teve, fala que você já teve. Se você ainda tem, comenta aqui, bota aqui no chat que você ainda tem essa dificuldade. Eu tenho essa dificuldade em saber se Deus me perdoou. E fica até o final, que eu tenho certeza que essa aula vai te surpreender. Ok? Então, detalhe. Uma coisa que você precisa fazer agora, já para iniciarmos aqui com o nosso versículo-chave, é deixando o seu like. Então aqui embaixo tem o botão do like, do joinha, do gostei. Já clica nele agora, porque essa é a forma de eu entender que as nossas aulas têm sido bênção para a sua vida, tem sido um canal de bênção, tem sido uma manhã de bênção para o seu dia, para toda a sua vida. Então deixa o seu like aqui abaixo, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu e ativa o sininho para você receber as notificações das próximas sementes da manhã também. Lembrando que nós sempre estamos aqui de segunda a sexta, às 7h57 da manhã, horário de Brasília, e toda quarta também entramos ao vivo às 21 horas, horário de Brasília, com a nossa aula da EBD Online, tá bom? Então, por isso, se eu sou você, eu me inscreveria agora aqui no canal e ativaria o sininho. É importante você ativar o sininho e marcar a opção todos. E compartilha essa aula também, né? Clica aí, compartilha nos grupos da igreja, compartilha no grupo dos amigos, da família, compartilha lá nos seus stories, aproveita e me marca lá, @morebible ou @shermanviana, eu vou repostar, tá bom? Verso-chave hoje, o nosso verso-chave de hoje, o versículo-chave de hoje é 1 João. 1 João, capítulo 1, verso 9, olha o que o texto diz. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É interessante porque na cruz nós fomos justificados em Cristo Jesus. É por isso, inclusive, que nós chamamos Jesus de nosso remidor, de nosso justificador, porque é ele quem nos justifica. É ele que hoje atua na condição de nosso advogado. No grande dia, no dia do juízo, virá como um juiz. Hoje, ele atua como nosso advogado. Amém? Então, se confessarmos os nossos pecados, aqui tem um detalhe, tá? E eu já vou falar sobre isso aqui logo em seguida aqui. Aqui tem um detalhe. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel. Quem é fiel? Deus. Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar também de toda a injustiça. 1 João, capítulo 1, verso 9. Agora, tem um detalhe aqui, tá? Tem um detalhe que muita gente deixa passar desapercebido aqui. Se confessarmos. Esse versículo, ele nos mostra que o perdão de Deus não é, primeiro, uma possibilidade, é uma promessa. Não é, talvez ele vai perdoar. Ele vai analisar o seu delito e vai ver se é possível perdoar.
Não, ele vai colocar ali na balança o que você fez e aí ele vai ver se dá para perdoar agora, se dá para perdoar um pouquinho mais para frente, se é passível de perdão, se não é. Ele vai estudar o seu caso. Não, não é isso. Não é isso que o texto está falando. Não é. O perdão de Deus, ele não é uma possibilidade, ele é uma promessa garantida, ele é uma garantia. Se você confessa o seu pecado para Deus, há uma garantia. Qual garantia é essa, irmão Sherman? A garantia do perdão. Quando nós confessamos, existe uma garantia do perdão. Quando nós confessamos, ele nos perdoa. E tem um detalhe aqui. Ele nos perdoa por completo. Ou seja, ele não fica jogando o seu passado na sua cara. Ele não fica jogando o seu passado na sua cara. Ele não fica te lembrando. Ele apaga. Deus, ele apaga. Ele esquece por completo. Ele lança no lago do esquecimento. Ué, irmão Charme, então quer dizer que quando eu me lembro disso, quando essas coisas vêm na minha memória, não é Deus? Não. É o inimigo. Inclusive, essa é uma das armas que ele usa. Porque ele é o acusador. Então, uma das armas que ele usa, e é poderosa, é a acusação. O tempo todo ficar lançando setas na sua mente. Olha o que você fez, se lembra o que você fez, se lembra o que você cometeu, olha como é que você era. Então ele fica lançando setas, setas, setas. E aí, se você não vigiar, essas setas vai minando as suas forças, vai minando a sua fé e, de certo modo, algumas pessoas até começam a se separar de Deus. E aí que mora o perigo, porque a pessoa ela se isola daquele que tem o poder de limpar as vestes, daquele que tem todo o poder de purificá-la, de transformá-la por completo, de mudá-la por completo. Então a pessoa ela vai se distanciando daquele que tem poder. É o único, inclusive, que tem o poder de perdoar o pecado, que é Deus. Isso porque deu ouvidos ao inimigo. E ele usa essa estratégia, é o poder de acusação. Muito cuidado com isso. Inclusive, aqui para poder agregar, é muito importante você acompanhar as nossas aulas aqui de papel e caneta na mão, porque a gente vai falando aqui coisas que, se eu sou você, eu anotaria. Eu no seu lugar, eu anotaria. Tá? Eu tenho as minhas anotações aqui, eu vou anotando. Eu anotaria, porque a mente ela é ótima para poder ter ideias, mas péssima para lembrar. Provérbios, sabe o Salomão vai escrever Provérbios capítulo 28, verso 13, ele vai dizer o seguinte, Provérbios capítulo 28, verso 13. Aquele que confessa o teu pecado e o abandona, alcança misericórdia. O verso completo, ele diz assim, aquele que encobre as tuas transgressões jamais prosperará. Jamais prosperará. Porém, aquele que confessa o teu pecado e o abandona, alcança misericórdia. Então tem um detalhe aqui que eu te falei. Se lembra que eu falei que tem um detalhe aqui? Qual é o detalhe, irmão Sherman? Tem um detalhe aqui. O detalhe é você confessar. Você precisa confessar. O que é confessar? Ah, não é Deus sabe de todas as coisas, não. Porque tem gente que tem essa mania. Ah, Deus sabe de todas as coisas. Ah, Deus sabe do meu coração. Não, ele quer ouvir você falar. O confessar é você falar. Você precisa falar com Deus. Deus, eu errei aqui. Deus, eu falei aqui. Me perdoa. E esse confessar, ele não pode ser atrelado a desculpas. É um outro erro que eu vejo muito acontecer, eu errei aqui por causa disso, né? Ah, eu errei aqui, mas por que foi assim? Isso não é um pedido de perdão sincero, isso não é um ato de confessar de forma sincera. Você está atrelando, você está botando desculpas. Então não tem que ter desculpa. Eu errei, acabou. Não importa o que. Eu errei. Deus, eu errei aqui. Me perdoa. Me perdoa. Eu errei aqui, eu falei aqui, eu caí aqui. Me perdoa. E ele é fiel para poder te perdoar. Então esse ato de você falar realmente, não é, ai, Deus sabe do meu coração. Ah, Deus sabe de todas as coisas. Não, ele quer ouvir da sua boca. Fale para ele em uma oração sincera. Fale. Fale para o Senhor. Ele quer ouvir a sua voz. Então, aquele que encobre as tuas transgressões jamais prosperará. Porém, aquele que confessa o seu pecado, aí vem outro detalhe aqui, e o abandona. E o abandona. Não é simplesmente você confessar e continuar. Eu confessei, Deus me perdoou,
mas depois eu torno a fazer, faço de novo, 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 faço de novo. Não, não é isso. Então você não estava arrependido. Aí há uma diferença, tá? Tem uma diferença muito grande aqui. Então você não estava arrependido. E eu já vou falar isso um pouco mais pra frente, porque aqui é um outro detalhe muito importante, ok? Então o primeiro ponto aqui que você precisa entender desse verso é confessar, falar com Deus. Não é encobrir, não é, ai, Deus sabe do meu coração. Não é, ai, Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe, mas ele quer ouvir você falar. Confesse para Deus. Confesse, tá? Então nesse momento agora nós vamos entrar em três verdades sobre o perdão de Deus, tá? Eu disse quantas? Três verdades. Três verdades sobre o perdão de Deus. Primeira verdade, o perdão de Deus é completo. O perdão de Deus é completo. Deus não perdoa só algumas falhas. Ah, ó, isso aqui dá para perdoar, mas isso aqui, ó, não, isso aqui não. Ó, vamos separar isso aqui então? Até daqui para cá tá tudo ok? Não. O perdão de Deus ele é completo. Ele perdoa toda a injustiça, não parte da injustiça. Toda a injustiça. Não há pecado que o sangue de Cristo não possa limpar. Mas aqui eu quero colocar uma vírgula, não coloco um ponto final. Vírgula, porque nós sabemos que tem um pecado, e a Bíblia fala sobre esse pecado, o próprio Cristo Jesus fala sobre esse pecado, que não há perdão. Qual é? Digita aí. Vocês são um povo inteligente, digita aqui. Bota aqui no chat. Qual o pecado que não tem perdão, segundo a Bíblia? Isso! Blasfêmia. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse pecado não tem perdão. Mostrando o que é a blasfêmia do Espírito Santo? A gente pode deixar para umas aulas mais para frente, mas resumindo aqui, já te dando até a resposta, aproveitando esse momento, blasfêmia contra o Espírito Santo é você atribuir as obras do Espírito Santo ao inimigo, ao dito cujo lá, ao inimigo da nossa alma. É atribuir as obras do Espírito Santo ao inimigo, tá? Isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ah, irmão Chama, como é que você sabe disso? Porque no texto lá, no texto que Jesus fala isso, tem todo o contexto. E qual é o contexto? É que os fariseus estavam falando que Jesus expulsava os demônios pelos príncipes dos demônios. E aí Jesus faz essa ressalva falando sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, em resumo, daria pra gente dar uma aula só sobre isso, inclusive, mas em resumo é atribuir as obras do Espírito Santo ao inimigo. Agora, tem um detalhe aqui, tá? Tem um detalhe. Como eu falei, daria uma aula fantástica. Possa ser que a gente vai entrar, e com certeza vamos entrar em uma semana falando aí sobre o Espírito Santo, mas só para você entender, esse ato, ele não acontece sem querer, tá? Só para você ficar tranquilo aí, tranquilizar o seu coração, isso acontece de forma consciente, deliberada. Quem faz de forma consciente, faz porque quer, sente prazer em fazer. Tá bom? Então isso não acontece por acaso, só para já tirar esse seu pensamento, será que um dia eu já blasfemei contra o Espírito Santo? Só de você ter a dúvida, a sua resposta já é não. Inclusive, eu tenho uma aula só sobre isso, sobre o Espírito Santo, dentro do Discipulado Bíblico. Não só uma, tá? O Discipulado Bíblico é um programa de ensino onde eu basicamente pego pelas tuas mãos e caminho junto com você em cima dos 13 principais assuntos bíblicos. E entre eles estão, por exemplo, o discípulo e o Espírito Santo, o discípulo vivendo cheio do Espírito Santo, o discípulo os dons do Espírito Santo, o discípulo fruto do Espírito Santo. Então, só para você ter ideia, o quão importante é falarmos do Espírito Santo. O quão importante é. Ele entra ali 4, 5 vezes dentro dos nossos assuntos, tá? Irmão Chama, quero fazer parte do discipulado bíblico, quero entrar para a comunidade, para a sua comunidade de discípulos da More Bible. Link está aqui na descrição dessa aula. Você vai clicar nesse link, vai falar com a gente lá no WhatsApp lá. Nós vamos te explicar mais sobre como funciona o discipulado bíblico e como faz para você entrar para essa comunidade maravilhosa que só cresce com mais de 7 mil alunos espalhados em mais de 30 países para a glória de Deus. Avançando, então, primeiro, 3 verdades sobre o perdão de Deus. Eu falei, o perdão de Deus é completo. Segunda verdade, o perdão de Deus é imediato. O perdão de Deus é imediato. Ele não coloca você em período de teste. Vou testar aqui para ver se dá para perdoar, se não dá. O perdão de Deus ele é imediato. Ele é imediato. Ele não te coloca em um período de teste antes de te perdoar. Vamos ver aqui. Não. Ele é imediato. Ele é na hora.
Se você confessa e abandona, você alcança. Não sou eu que falo, é a Bíblia que fala. Você alcança o perdão de Deus para a sua vida. Quando você confessa com arrependimento, o perdão é instantâneo. Quando você confessa com o coração contrito, quebrantado, com arrependimento, o perdão de Deus, ele é instantâneo na sua vida. Ponto final. Agora aqui entra um detalhe poderosíssimo. Redobre a sua atenção nesse momento. Detalhe poderosíssimo. Com arrependimento. Não é da boca para fora. E o que é o genuíno arrependimento, então, irmão Sherman? Para eu saber se de fato eu estava arrependido, arrependida, ou se era remorso. Porque há diferença entre arrependimento e remorso. Tem diferença. Como que eu sei que foi remorso ou foi arrependimento? Remorso, você chora, você até chora. Você chora, você ali você ora, você fala, você confessa, você chora, mas depois você torna a fazer, e torna a fazer, torna a fazer, torna a fazer, e nunca sai desse ciclo. Isso é remorso. E o que é arrependimento? O arrependimento, ele é abandono. Eu costumo dizer, inclusive, que todo arrependimento traz lágrimas aos olhos. Mas nem todas as lágrimas aos olhos são genuínos. É um genuíno arrependimento. Vou repetir isso aqui para você entender. Todo arrependimento, uma pessoa arrependida, traz lágrimas aos olhos. Mas nem todas as lágrimas nos olhos é um genuíno arrependimento. Porque o remorso também traz lágrimas aos olhos. O remorso também traz. Mas o remorso a pessoa torna a fazer. De novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Vira um ciclo vicioso, sem fim. Isso é remorso. O arrependimento, ele vem carregado do abandono. Ou seja, eu confesso para Cristo. Olha como é que é a etapa aqui para você entender. Estruturando agora. O que é o arrependimento? O arrependimento é eu confesso, eu falo, eu abandono, ou seja, eu largo a prática, eu deixo de praticar o pecado e eu alcanço de imediato a misericórdia de Deus. Monchema, você me garante isso? Melhor do que eu é a própria Bíblia. É a Bíblia que te garante isso. Provérbios 28:13, ok? Então, grave isso. Grave isso. Então, vamos lá. 3 verdades sobre o perdão de Deus. Então, a primeira é o perdão de Deus é completo. A segunda é o perdão de Deus é imediato. Agora, a última. O perdão de Deus é definitivo. O perdão de Deus é definitivo. Isso quer dizer o quê, irmão Sherman? O perdão de Deus é definitivo. Isaías capítulo 43, verso 25, vai dizer o seguinte: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Por amor de mim, ou seja, o próprio Deus falando, sou eu mesmo que apago as tuas transgressões, ou seja, os teus pecados, por amor a mim. E dos teus pecados eu não me lembro mais. E aí eu torno a dizer, toda vez que essas setas vierem sobre a sua mente, não é Deus, é o inimigo, é o acusador. Repreende, manda embora, declara, eu sou perdoado, eu sou perdoada na cruz. Inclusive já declara aqui agora, solta esse brado de vitória, eu sou perdoado, eu sou perdoada em Cristo Jesus. Ok? Deus não fica trazendo de volta o que ele já pagou. Como eu falei, quem faz isso é o inimigo. São as pessoas, porque o ser humano também tem essa mania. O ser humano também tem essa mania. São as pessoas, é o inimigo. Deus não. Deus já pagou. Deus já esqueceu. Quem lembra é o acusador. Mas Deus já lançou no mar do esquecimento. E a pergunta que eu te faço é, você vai dar ouvidos a quem? Ao acusador ou a Deus? Quem que você vai dar ouvido? Você prefere dar ouvido ao acusador? É sério? Então, recapitulando, 3 verdades sobre o perdão de Deus. O perdão de Deus é completo, o perdão de Deus é imediato e o perdão de Deus é definitivo. Amém? Amém? Declarou? Isso aí, declarem aí. Eu sou perdoado, eu sou perdoada. Declara aí em nome de Jesus. Joga o acusador por terra agora, lança ele por terra agora. Amém?
Vamos lá. E aí, é um tipo de coisa que eu recebo demais nas redes sociais, e quando a gente faz live também, é sobre essa questão, irmão Sherman. Eu não sei se eu já fui perdoado, eu não sei se eu já fui perdoada. Como entender, como saber se eu já fui perdoado, como saber se eu já fui perdoada? É simples, praticando aquilo que está na Bíblia. Às vezes é gente que tenta complicar demais, praticando aquilo que está na Bíblia. Confessou? Abandonou ou foi remorso? Confessou? Abandonou? Pronto, a Bíblia te garante, alcançou a misericórdia. Amém? Então hoje o exercício prático de hoje para nossa quarta-feira, exercício prático de hoje para a sua vida é: hoje eu quero te convidar a fazer uma oração sincera de confissão diante de Deus, tá? Um exercício prático. O que eu sempre falo para os meus alunos é: se tudo aquilo que eu te falar, tudo aquilo que eu te ensinar não gerar praticidade, acabou, morreu, não adiantou de nada. Então tem que gerar praticidade. Por isso eu gosto sempre de trazer os exercícios práticos aqui, nas minhas aulas e aqui também, tá bom? Que não deixa de ser uma aula, inclusive, 100% gratuita. A única coisa que eu te peço é deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilha para a gente alcançar o máximo de pessoas possíveis. Amém? Então vamos lá? O exercício prático de hoje é o seguinte: eu quero te convidar a fazer uma confissão diante de Deus. Você vai rever. Como é que foi o seu dia de ontem, por exemplo? Como é que foi o seu dia de ontem? O que você passou? O que te aconteceu? Como é que foi? Você vai rever o seu dia e você vai, se de repente aconteceu alguma coisa ali que você sabe que desagradou a Deus, um pensamento impuro, uma ação, um olhar, você deu ouvidos a palavras erradas, sua palavra foi palavras torpes. O que você fez ali que você sabe que desagradou a Deus? O que você fez ali? Só você sabe. Você vai trazer isso em memória diante de Deus e vai confessar para Deus. Você vai entregar isso na mão de Deus. Vai pedir perdão e vai abandonar. E a Bíblia te garante a misericórdia. Ok? Então, exercício prático, entregue a Ele aquilo que ainda pesa na sua consciência e declare em fé. Declare em fé: eu creio que o Senhor me perdoa completamente. Amém? Você vai fazer isso, ok? E se você quiser, novamente, escreva aqui nos comentários: eu sou perdoado em Cristo. Eu sou perdoado em Cristo. Faça essa declaração agora. Faça essa declaração hoje. Assim que você trazer isso em memória, pedir perdão a Deus, você já tem certeza que você abandonou, deixou para trás. Declara aqui: eu sou perdoado em Cristo. Eu sou perdoado em Cristo. Amém? E agora, se você puder, chegou o momento da nossa oração. Se você puder, feche seus olhos. Se você não puder, eleve seu pensamento ao Senhor. Talvez você está no seu trabalho, está no momento aí de condução, não sei. Eleve seu pensamento ao Senhor e vamos orar. Pai amado, obrigado pelo perdão que temos em Cristo. Purifica-nos de toda injustiça, paga, Senhor, nossa culpa e enche nosso coração com a certeza da salvação. Que ninguém aqui, Senhor, que está aqui comigo, viva aprisionado pelo peso do passado, mas todos, absolutamente todos, Senhor, experimentem a liberdade do teu perdão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Bom, amanhã nós continuamos no mesmo horário, às 7h57 da manhã, horário de Brasília, a nossa semente da manhã, com a nossa semana do perdão, com um tema muito importante. Qual o tema, meu irmão Sherman? De amanhã, quinta-feira? Perdoando a si mesmo. Quantas pessoas precisam se perdoar? Porque Deus já perdoou, mas ela ainda não se perdoou. Ela ainda não conseguiu se perdoar. Então esse é um tema muito importante, perdoando a si mesmo, e você não pode perder. Curta esse vídeo, compartilhe no grupo, em todos os grupos, em todas as suas redes sociais, compartilhe com uma pessoa, inclusive, talvez você já tenha uma pessoa ali em mente, compartilhe, ok? Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e a gente se vê amanhã. No mais é isso, tamo junto, somos um e more Bible, mais Bíblia.